Na última quarta-feira, eu estava preparando a mensagem e eu ouvi uma história. Ela é contada pelo médico Salomão Shaibi. Um livro que ele escreveu que se chama E Agora, Doutor? Nele, ele narra a história de Doralice. O nome é fictício, mas a história não. Doralice foi uma jovem que tentou o suicídio bebendo soda cáustica. Logo que ela fez isso, a família conseguiu levá-la para o hospital e para a equipe médica, que um dos médicos era este doutor. Foram feitas várias cirurgias, procedimentos. Ela ficou internada por 6 meses. E então, ela saiu do hospital. O procedimento teve tanto sucesso que o médico ficou conhecido. E aí então, ele ia fazer uma viagem, inclusive seria para contar a história, quando ele recebe uma ligação. Doralice havia se suicidado. E no livro ele escreve esse pequeno relato. Perdão, Doralice. Na verdade, eu estava cego. Preocupado com os males do corpo, esqueci seu espírito, mais doente ainda. E o eterno engano dos cirurgiões que tratam tumores e não se lembram que há um coração oculto vibrando em ânsias, sonhos e sofrimentos. Em sua breve existência, na pequena experiência de sua imaturidade, veio ensinar a homens velhos e calejados que é inútil reparar o corpo, sem lancetar também os abscessos da alma. E com essa triste história, eu ouvi do reverendo Hernandes contando uma pregação e depois eu fui me informar que eu queria, então, tratar desse tema. Como lidar com as dores, traumas e mágoas em nossas famílias. Desde segunda ou terça-feira eu tenho meditado sobre o que nós vamos ver. Conversei com a minha esposa, orado ao Senhor, pedi para que os irmãos pudessem orar. Eu creio que o que nós vamos tratar vai sim trazer algumas lembranças e dor. Tratando da mensagem, elas vieram ao meu coração. Eu sempre digo aqui, isso não é nenhum chavão de pastor, não, é que sempre quando eu vou pregar, a palavra trata primeiro comigo. Eu estou falando primeiro para mim. Mas qual a razão disso? Para que trazer isso à tona? Por amor. Provérbios capítulo 27, verso 6, a palavra fala disso. É um princípio da palavra que nos ensina e que diz assim: leais são as feridas
feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. E não tem quem mais nos ame, nós que cremos, do que Deus, e Ele faz isso. Ele precisa tratar conosco. Ele disse que os sãos não precisam de médico, não há sãos. Todos nós precisamos. E é claro, nós sabemos, um médico, quando ele vai tratar, ele está tratando de algum problema, de alguma doença, alguma dor. Jesus veio para tratar conosco. O que eu vou tratar, obviamente, não é exclusividade minha, e eu pensei em abordar o assunto porque isso não é força de expressão, não é uma hipérbole, todo mundo passa por isso aqui. Também porque, como pastor, eu converso com várias pessoas. E é óbvio, eu vejo essas realidades, dor, trauma, mágoa, na minha própria família. Pela graça de Deus, atualmente não na minha casa. Pela graça de Deus, nós procuramos tratar tudo na luz. E aí o Del está aqui, meu filho, a Mariana e a minha esposa. Se eu tiver errado, depois vocês devem me corrigir. Se isso não for verdade, mas nós tratamos. Às vezes nós não queremos tratar porque dói. Mas pela graça, nós tratamos. Mas eu vi e eu vejo isso na extensão da minha família. Nos últimos anos, nós perdemos alguns familiares. E ao me lembrar deles e ao ir para velórios, eu vejo que as famílias são todas destruídas. Eu vejo também na família, na extensão da família da minha esposa. E vejo em famílias aqui. Há dores profundas. E que para alguns, só de lembrar, sentimentos como medo, ansiedade, pânico, pavor, ódio, rancor vem. Eu já vivenciei algumas dessas dores. Pressões religiosas, legalistas, pressões psicológicas de desempenho, de que você tem que provar para alguém que você ama e você não vai atingir as expectativas daquela pessoa. Mas você tenta por anos. Quando eu comecei a meditar, eu lembrei de um familiar que me lesou financeiramente. Ele já tinha sido perdoado, mas eu mandei uma mensagem para ele para dizer: você está perdoado, você não deve mais nada para mim. E eu disse para ele: seria hipócrita, eu vou tratar sobre isso e não falar disso com você. Falei: você está perdoado. Ele respondeu e pediu perdão. E que recebia o perdão. Há também dores que atingiram minha casa, dores difíceis. É muito difícil de tratar quando alguém que você ama muito está sofrendo. E é um misto de vários desses sentimentos. Mas é claro, isso não é só comigo, aqui nessa sala, nas casas daqueles que estão ouvindo pela internet, de que ouvirão, há muitos tipos de dor, trauma e de mágoas.
Que tipo de dor? Aos que sofreram com abuso sexual, aos que sofreram com abuso moral, emocional, alguns por parte daqueles que deveriam protegê-los, famílias nas quais houve adultério, famílias que decidiram abortar um filho, casais que se ofendem, pais e filhos que se magoam, pais que abandonaram seus filhos, que menosprezam seus filhos, ridicularizam seus filhos, filhos que não perdoam seus pais, famílias que ficam anos sem se falar. Eu tenho certeza absoluta, eu não conheço todos vocês, mas eu sei que vocês têm realidades como essa aqui nas suas casas. Dores, traumas, mágoas, nos mais diversos níveis. A grande pergunta e a pergunta da nossa reflexão é possível tratar isso? E a resposta é um sonoro sim, é possível em Cristo. Deus em Cristo pode fazer milagres. Isso não é um chavão evangélico, isso não é uma palavra de autoajuda, motivacional, convicção positiva, fé na fé, isso é a verdade da palavra de Deus. Eu sei que muitos usam disso, que Deus pode fazer um milagre, que Ele tem um projeto para a sua vida, que Ele vai te dar vitória. Em realidade, são que Ele não prometeu, mas Ele prometeu trazer vida e vida em abundância para aqueles que creem. E vida em abundância não é ter dinheiro e saúde. Ele pode dar, é claro que pode. Mas Ele pode, na mais profunda dor, trazer alegria e contentamento nele. É o poder do Evangelho que nós cremos. Como tratar? O que fazer? E isso é que eu gostaria de ver com vocês. Nós precisamos tratar na luz, na verdade, que é a palavra. E eu queria ver com vocês alguns pontos, para que eu e vocês consideremos. O primeiro ponto é que foi o pecado que trouxe este mal. E aí, eu havia colocado o pecado, mas eu quero dizer, foi o meu e o seu pecado. Nosso pecado. Não é o pecado de Adão e Eva. É o nosso. Sim, há o nosso, porque um dia entrou o pecado, mas é o nosso. Não transfira a responsabilidade. Quando Deus criou, e há muito tempo Ele criou esse universo, ainda que ele hoje esteja maculado pelo pecado, Ele é maravilhoso. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, não um animal que evoluiu, mas Ele criou um ser com o qual Ele queria se relacionar, e Ele criou esse homem com uma capacidade, com vontade, e com quem ele se relacionava sem pecado. Sem o mal, sem dor, sem nada dessa relação que eu trouxe aqui há pouco. Mas Deus deu a ele uma ordem, Deus deu tudo para aquele homem e mulher. Deus deu tudo para eles. E o mais maravilhoso é que Deus se deu a eles. A palavra diz que, e nós cremos que, ao final da tarde, depois da criação, naquele ambiente maravilhoso, perfeito, sem pecado, Deus andava pelo jardim
e nós entendemos que eles se relacionavam com eles. Mas Deus deu uma única ordem para aquele casal. E essa ordem está em Gênesis capítulo 2, versículos 16 a 17. Uma única ordem, um único mandamento. E a palavra diz assim: o Senhor Deus lhe deu esta ordem para Adão: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aquele homem e a sua esposa desobedeceram a Deus. Para nós termos a ideia da gravidade do pecado contra Deus, foi uma única ordem e que desobedecida causou todo o mal que nós vemos hoje. Diz que pecado é, em primeira instância, sempre contra Deus, e contra Deus é muito grave. Eu poderia falar muito grave com todas as formas de entonação aqui para tentar mostrar que é muito grave o pecado que eu e vocês cometemos contra Deus, mas mesmo assim eu não poderia transmitir quão grave é. Por causa da entrada desse pecado que nós chamamos da queda, todos nós então nascemos em pecado. Houve uma rebelião e todos nós agora somos rebeldes, nascemos rebeldes contra Deus. A morte física que eu e vocês vamos enfrentar e todos os demais males físicos, as dores físicas e as dores da alma vieram por causa do pecado, da entrada do pecado. Mas a pior de todos os males foi porque na entrada do pecado acabou o relacionamento com Deus. Isaías capítulo 59, verso 2. O profeta, inspirado pelo Espírito, vai dizer o que o pecado fez conosco. Diz assim: as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. É claro, Isaías está falando para o povo de Deus na antiga aliança, mas ele sabe que ele está incluso, porque quando Deus se manifesta, ele fala assim: eu sei que eu faço parte de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, eu não posso ficar, porque eu sei que eu sou isso também. A nossa natureza de pecado com a qual nós nascemos, e todos os nossos pecados nos separaram de Deus. O homem nasce separado de Deus. Séculos depois, Deus vai falar agora por meio de Paulo, apóstolo Paulo, Romanos capítulo 3, versículo 23, para dizer qual é o nosso estado. Paulo está falando isso, se você ler o texto todo de Romanos, ele está falando isso para pessoas que não são religiosas e para religiosas. Todo mundo é assim. Romanos capítulo 3, verso 23, ele diz: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, todos somos pecadores, estamos separados da glória de Deus por causa do nosso pecado. E a palavra de Deus diz que nosso pecado ele é tão profundo que nossa realidade diante de Deus é morto. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Paulo vai dizer isso aos Efésios. E é por isso que nada do que nós façamos pode mudar isso. Não adianta agora eu parar de fazer aquilo que eu fazia de errado. Não adianta. E mesmo porque eu não quero parar, e mesmo que eu quisesse algumas coisas, eu não deixaria de cometer pecados. O fato é que sem Deus, não sem religião, mas sem Deus, sem Cristo, nós estamos perdidos. E essa foi a pior de todas as realidades que o pecado trouxe, a separação do homem, criado à imagem e semelhança dele, para um relacionamento, e agora, por causa do pecado, todos nós estamos separados.
Mas como se não bastasse esse mal, o pecado trouxe a desgraça entre todos os relacionamentos humanos. É por isso que não existem famílias que não tenham que tratar com dor, mágoa e traumas por causa do pecado. Por quê? Porque o pecado trouxe para nós agora uma realidade com a qual eu e vocês não podemos mudar a partir de nós mesmos. E Jesus vai dizer isso em Mateus capítulo 19, verso 8, quando os religiosos vão perguntar para ele se era possível e se podia divorciar por qualquer razão. E eles querem um pretexto para divorciar por qualquer motivo, e aí Jesus volta para a criação. Não era assim, não era para ser assim desde o início. E aí então eles perguntam, mas por que Moisés deu então carta de divórcio? Jesus vai dizer, foi que Moisés deu. Mateus 19, 8, ele diz, Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro. Mas não era esse o propósito original. Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza de coração. A dureza de coração dos fariseus, não a dureza do coração meu e seu. E se você acha que o seu coração não é duro, então você precisa ter uma compreensão, que é o quê? Revelação do Evangelho, novo nascimento. Por sermos pecadores, nós temos que lidar com a dor, com o trauma, a mágoa nos nossos relacionamentos familiares. O segundo ponto importante, como nós podemos lidar com isso, é que a ciência não cura dores familiares. E a minha esposa é psicóloga. Dores da alma não podem ser tratadas apenas na alma humana sem que Deus haja. Dores na alma não podem ser, e hoje nós vivemos uma realidade que a cada dia que passa existe um novo comprimido, um novo remédio para um novo tipo de ansiedade, mas que não trata da raiz do problema. O homem pecador que desenvolve remédios para resolver o problema do pecado não vai resolvê-lo. Você pode dopar alguém e fazer essa pessoa dormir para o resto da vida. Mas a hora que ela acordar, o problema dela não foi tratado. A alma dela continua doente. Uma hora ela acorda. Uma hora ela acorda. Eu já vi isso. Gente tendo que lidar com as dores da alma, remédio, era um atrás do outro, dormia todo, mas uma hora ela acorda. A ciência não cura dores familiares. Nenhum conhecimento humano pode tratar com essas dores. Se você está tentando por esse caminho, saiba, não vai ser tratado. Terceiro ponto, o tempo também não cura. O tempo só vai piorar. Não, um dia passa, não é? Ah, o tempo cura. Não, o tempo não cura nada. O tempo só aumenta a mágoa. Por favor, me corrijam se eu estiver enganado. Você não vê alguém que está magoado hoje e quanto mais o tempo passa, menos a mágoa está diminuindo. Na realidade, mais ela está aumentando. Você e eu sabemos disso.
Você e eu sabemos de pessoas que ficaram anos na família sem conversar. E aí você vai descobrir qual a razão que começou. É inacreditável a razão que levou essa divergência. Era nada, mas por causa do coração duro e do tempo, piorou. Eu fiquei sabendo essa semana de alguém que faleceu, jovem, 49 anos, eu estou com 51, 52, esqueci, 52, então é jovem, tá? 49, faleceu repentinamente. E a notícia da morte repentina foi dura, mas para mim o que foi mais duro é saber que o irmão dele não conversava com ele há anos. Como é que o irmão dele está agora? Ou você acha que o tempo vai tratar? O tempo piora. Quer um caso bíblico? José. Que José? José. Que foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele contou um sonho que Deus deu para ele, ele não tinha culpa. Deus deu o sonho para ele, foi contar para os irmãos. Os irmãos ficaram bravos, quiseram matá-lo, pela soberania e providência de Deus isso não aconteceu, ele foi vendido como escravo. 22 anos passaram. 22 anos até que ele vai encontrar os seus irmãos. Quando José está conversando com eles, e o texto de Gênesis, capítulo 44, verso 16, eles vão dizer por que eles estavam naquela situação. Eles estavam com medo de o filho mais novo não voltar para a casa do pai, que amava o filho mais novo. E aí então, quando José está na conversa com eles, vão lembrar de algo. Gênesis 44, verso 16, diz assim: Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. De quem? Ele está falando para José, que ele não sabe que José é o irmão dele. Deus trouxe à luz a nossa culpa por algo que nós fizemos 22 anos atrás. Nós sabemos que Deus, em sua graça e misericórdia, restaurou. Deus restaurou. Porque se Deus não faz uma intervenção, seriam mais 22 e mais 22. Eles esqueceram? Já passou tanto tempo, já tem um novo filho, jovem lá, mas eles não esqueceram. Há um princípio muito claro na palavra de Deus sobre quando nós devemos tratar as nossas diferenças. A Bíblia diz, então, o tempo vai tratar. Não. Efésios, capítulo 4, versos 26 a 27. Diz assim: irai-vos e não pequeis. E o ponto é: não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Nem toda ira é pecaminosa. A ira contra a injustiça, por exemplo, que nós ficarmos indignados contra a injustiça. Mas Deus está dizendo que mesmo essa deve ser tratada. Porque de ira contra a injustiça, ela pode se tornar uma mágoa. Irai-vos contra a injustiça. Mas se ela virar mágoa, passa a ser pecado. Deus está dizendo então que isso precisa ser tratado. Quando? O mais rápido possível. Então a ideia de que o tempo vai piorar, vai trazer à tona a tendência do nosso coração duro. E nós vamos ter uma infinidade de justificativas para alimentar a nossa mágoa. Quando que nós devemos tratar? Antes do sol se pôr. Senão, o pecado da amargura virá. E junto desse pecado,
vem o diabo com seus dardos inflamados. Veja, o diabo não vai gerar a mágoa. A mágoa é do nosso coração, mas ele vai se utilizar dela. Porque hoje há uma tendência, tudo culpa dos demônios. Tem demônio para tudo. Não, pior que os demônios é o nosso coração propenso para o pecado. É claro que demônios vão agir, mas o problema está no nosso coração e que precisa ser tratado. O irmão John Gill, ele diz assim sobre o texto: o objetivo do texto é mostrar que a ira não deve continuar, que não deve durar mais que um dia, que quando o calor do dia acaba, o calor da ira deve acabar da mesma forma, e que não devemos dormir com ela, para que não seja apreciada e aumentada nos nossos travesseiros. O irmão Matthew Henry diz: se você foi provocado e teve seu espírito muito perturbado, se você se ressentiu amargamente de qualquer afronta que lhe foi oferecida, antes da noite, acalme seu espírito, reconcilie-se com o ofensor e deixe tudo ficar bem novamente. Deixa o tempo tratar para você ver onde vai. E você, irmãos é aqueles que... Você e eu sabemos disso. Eu e vocês sabemos que quanto mais o tempo passa, mais fica difícil. E assim, quando a gente fala mais fica difícil, é sempre por causa do outro. Não, é por causa nossa causa. O que nós estamos vendo aqui, e aí eu preciso tratar um fundamento, né? Aliás, tudo que nós estamos vendo, mas eu preciso tratar de um fundamento, é uma necessidade. O que nós vamos ver daqui para frente é, se você não crê no Evangelho, você não vai conseguir colocar isso em prática. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa nova, uma boa notícia. Porque, como nós vimos, o nosso estado é de pecado. Nós não podemos mudar. A nossa tendência é sempre justificar o meu pecado com base no pecado do outro. Cristãos fazem isso, infelizmente, o que dirá de ímpios? Mas a Bíblia diz que mesmo nós estando nesse estado, tendo nascido em pecado, sendo pecadores como somos, Deus amou pecadores e Ele amou de tal forma que Ele deu o seu Filho Jesus. Por isso que é de graça, salvação é pela graça. E Deus deu o seu Filho para naquela cruz, há 2000 anos, morrer por pecadores. No seu sangue, nós cantamos, no seu sangue, aqueles que creem são perdoados, purificados. Na ressurreição de Cristo, aqueles que creem recebem uma nova vida. Na cruz, Cristo morre por nós e aí Ele crucifica com Ele o nosso velho homem. Esse velho homem que ainda tem propensão para um coração duro. E Ele crucifica o marco para que a vida de Cristo se manifeste. E então, por meio de Cristo, aí é possível tratar com isso. Sem Cristo, não. E um dos textos que nós mais citamos aqui, e que é a base do Evangelho, é João capítulo 15, verso 5. Jesus está dizendo assim: eu, Jesus, sou a videira, vocês são os ramos. Vocês que creram em mim, creram no Evangelho? Sim, nós cremos. Se alguém permanecer em mim, em Jesus, e eu, Jesus, nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, sem Jesus, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus, você não pode tratar da dor, do trauma, da mágoa, da alma. Não pode. Não pode. Por isso que é por meio do Evangelho. Por isso que a maior necessidade que eu e vocês temos é o Evangelho. É crer no Evangelho. Tudo que nós estamos tratando aqui é impossível se o pecado não for tratado na raiz. Nós podemos tentar, e nós às vezes erramos, eu faço isso, tentar armar situações para que haja reconciliação. Não, a reconciliação genuína e verdadeira só pode ser produzida pelo poder do Evangelho. A quarta base, então, é para
nós lidarmos com as dores da nossa alma é: a verdade precisa ser exposta, ainda que doa, e nós sabemos, dói. Mas sem a verdade não há tratamento. Ainda em Efésios, o Senhor tem uma outra ordenança. Nós estávamos conversando isso no nosso grupo na quarta-feira, e a nossa conclusão, brilhante, foi assim: quando Deus manda, nós devemos obedecer. Por quê? Porque Ele é Deus. Agora, se Deus ordena, é porque é o melhor para nós. Deus não precisa ordenar nada para provar que Ele é Deus. Deus ordena porque Ele é Deus, mas quando Ele ordena, faça ou não faça, é o melhor para nós. E Ele ordena que nós andemos na luz. Na luz é na verdade. Mas se eu disser isso, se eu tratar disso, vai doer. É a verdade? É. Então tem que ir para a verdade. Tem que ir para a verdade. Não dá para tratar sem trazer a verdade à tona. Efésios, capítulo 4, versículo 25. Paulo está falando para cristãos. Ele está falando aqui num contexto de relacionamento de igreja, mas é claro que essa verdade é para qualquer nível de relacionamento. É para a nossa família, para os nossos familiares. Ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Sim, aqui o contexto é para a igreja. Membros uns dos outros significa que nós, como membros do corpo de Cristo, precisamos tratar na luz, na verdade. Mas esse princípio precisa ser trazido para as nossas casas. Não dá para tratar de dores na alma sem trazer a verdade. Por amar a Deus, por amar os seus, Deus nunca os priva da verdade. Deus nunca, eu e você cremos no Evangelho, Ele nunca nos priva da verdade. Agora, tem horas que nós não queremos ouvir a verdade, mesmo como cristãos? Sim. Mas porque Ele nos ama, Ele nunca nos priva dela. Se Deus age assim conosco, então nós que cremos devemos agir assim com as pessoas que estão à nossa volta. O princípio bíblico, sim, é a verdade em amor. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 4, verso 15. E é claro, às vezes, e eu erro muito nisso, às vezes nós erramos no tom ao dizer a verdade, ao apresentar a verdade. Mas o fato é que o amor anda junto com a verdade. Não tem como ser diferente. Não tem como você ser carinhoso, cuidadoso nas palavras e tal, e não dizer a verdade. Lembra do primeiro texto? Leal é aquele que fere. Fere na verdade. E fere por amor. É claro que pela graça nós precisamos tratar com amor, mas jamais negociar a verdade. Porque não existe amor sem verdade. E isso tem implicações muito práticas. Se eu errei, eu preciso tratar na verdade. Se erraram comigo, eu preciso tratar na verdade. Não tem como fugir. Lembra do caso de Davi? O que Davi tentou fazer? Esconder a verdade. E ele fez de tudo para esconder a verdade. Mas ele, exteriormente, ele conseguiu. Mas e interiormente? Ele, por alguns meses, se nós levarmos em consideração que até o momento da gravidez de Batseba surgir, ele está escondendo. Mas uma hora não tem mais como. Mesmo assim, então ele arma para aparecer, matando o marido da mulher. Agora eu estou livre. Ele está exteriormente escondendo. Mas olha o que ele diz no Salmo 32, versos 3 a 5.
E exteriormente ele consegue esconder. Mas lá dentro não. Ele diz assim: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Não, falando de somatizar, né? Você está alguma coisa que na nossa alma, no nosso espírito, e vai somatizar, né? Na linguagem nossa moderna, é isso que está acontecendo com ele. Pois de dia e de noite a tua mão, a mão de Deus pesava sobre ele. A minha força foi se esgotando como em tempo de seca. O que mudou? Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste o quê? A culpa do meu pecado. Ele não somente perdoa o pecado, mas a culpa. Mas a culpa você não vê. O pecado você vê, a culpa você não vê. Mas ela está lá. Ela está lá. Sim, a confissão de Davi aqui é ao Senhor. Mas quando nós nos arrependemos diante de Deus, quando verdadeiramente há um arrependimento diante de Deus, Ele vai inevitavelmente nos levar a um arrependimento diante das pessoas que nós ferimos. Não, eu me arrependi diante de Deus, eu fui perdoado, mas isso aqui eu não mexo. Não é verdade que você se arrependeu e crê em Cristo. Vai ter que tratar. Não porque está alguém dizendo, porque se você creu, o Espírito Santo vai pesar a mão. É uma mão que ama, que corrige porque ama. Nós tratamos dos falsos hoje pela manhã, que não amam nada. Eles falam de amor, mas eles não amam, porque eles não tratam com a verdade. Mas o Deus que é amor é verdade. E precisa tratar com a verdade. E se nós cremos em Cristo que é a verdade, nós precisamos tratar na verdade. Quinto ponto. Diante disso, se você pecou contra alguém, arrependa-se e peça perdão a esse alguém. Faz tempo. Já passou. Não, a gente esquece. Não, vai lá e trata. Faz muito tempo. Vá lá e trate. Mas para que trazer à tona? Vá lá e trate na verdade. Na confissão de Davi, nós vemos outra verdade que precisa ser considerada. Das nossas dores, traumas, mágoas em família. Tiago vai falar sobre isso, capítulo 5, verso 16. Lembra? Davi está dizendo: enquanto eu calei, mas então eu confessei, o Senhor perdoou a culpa do meu pecado. Enquanto eu calei o meu pecado, a dor vinha sobre mim. Eu estava sentindo fisicamente, mas então eu confessei e o Senhor perdoou. Olha o que Tiago está dizendo aqui. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para quê? Para serem curados. Ele não está falando, o Tiago está falando aqui que você tem que ir para alguém, fazer uma confissão para alguém que é superior. Não, é no relacionamento. É para tratarmos entre nós. Houve alguma coisa que precisa... Então vai e confesse o seu pecado. Confessem entre as partes envolvidas. Confessem os seus pecados entre você e o seu irmão, a sua irmã, que precisa ser tratado. Ser curado é restauração. Coisa mais maravilhosa que tem é ver dois corações duros, bem durinhos assim, e eles vão ficando duros. Aí um dia Deus quebra. Coisa mais linda é ver pessoas se perdoando. Nós estávamos uma vez, foi marcante aquilo para mim, no acampamento de homens, há muitos anos, e estavam sendo tratados sobre isso, de perdão. Aquilo me marcou de maneira maravilhosa. Eram 150 homens ali. E foi falando do perdão, da necessidade de perdoar e tal, e um homem se levanta depois e fala assim:
Eu quero voltar para casa rápido. Eu quero dizer para o meu filho quanto eu amo meu filho e me pedir perdão pelo que eu fiz por ele. Eram 150 homens chorando. Isso é o Evangelho. E esse é o poder do Evangelho. É mais poder em quebrar um coração duro do que ressuscitar um morto. E que maravilhoso, aquilo me marcou, nem sei quem é aquele homem. Mas deu vontade de dar um abraço nele. De ver Deus quebrando ele. Eu quero ir para casa logo para falar com meu filho. Ele se arrependeu, porque o arrependimento é um dom. Você ignora que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. O confessar traz restauração. Agora tem um outro lado. Se alguém pecou contra você, perdoe. Se alguém pecou contra você, perdoe o quê? Tudo. Tudo. Essa frase é atribuída a C.S. Lewis. É fácil falar de perdão até que você tenha que perdoar alguém. O reverendo Hernandes diz: é fácil ensinar os outros sobre perdão até que você mesmo ou alguém que você ama muito tenha sido ferido por uma injustiça, uma grande maldade, e você precisa exercer perdão. Para nós, se eu e você cremos, não há a menor possibilidade de não perdoar. Por isso que eu falei, sem o Evangelho, isso é impossível. É claro que é difícil, e no texto do boletim vocês viram aí, por que é difícil perdoar? Por que é difícil perdoar? Por causa da dureza do coração. Perdoar é uma obra da graça de Deus. É um milagre. Só perdoa genuinamente quem foi perdoado. E não há nada que alguém tenha feito contra mim, contra você, que se compare ao que nós fizemos contra o nosso Senhor. E Ele diz que Ele tem prazer em perdoar. Deus nunca vai rejeitar um filho dele que vai dizer: Senhor, me perdoe. Ele sempre perdoa. O quê? Tudo. O único pecado que não tem perdão na Bíblia, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é a rejeição até a morte, contumaz contra Cristo. O resto, tudo tem perdão. Então, como você e eu que cremos em Cristo, podemos dizer: não posso perdoar. Agora lembra que Jesus falou: sem mim vocês não podem nada. E isso então é que a gente não pode mesmo. A gente não pode nada. Tem coisas que a gente acha que pode, até eu consigo, mas isso eu sei que eu não posso. Por isso que nós somos chamados a perdoar, não com o nosso perdão, mas com o perdão de Cristo. Com aquele perdão que nos foi dado na cruz. Nesse perdão eu posso perdoar. Por isso que é só pelo Evangelho. Colossenses, capítulo 3, verso 13. O que diz? Perdoai-vos mutuamente. Se alguém tem motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Você creu em Cristo? Perdoe. Não ache que remédio vai mudar, não ache que o tempo vai mudar, se você não for em obediência à palavra e com o perdão de Cristo dizer: olha, meu querido, minha querida, você está perdoado. Não espere sentir, porque o nosso sentimento, ele é enganoso. Obedeça o que a palavra de Deus diz, perdoe. Mas você não sabe o que ele fez comigo, ou você não sabe o que ela fez comigo.
perdoe. Olha o que o Senhor Jesus diz. Mateus capítulo 6, versos 14 a 15. E aqui é uma das realidades da rejeição a Cristo. Olha como é sério o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, para nos confrontar, para que eu e vocês que professamos a Cristo jamais pensemos na possibilidade e jamais digamos, isso eu não posso perdoar. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Irmãos, um único pecado que nós tenhamos cometido contra o Deus Trino, 3 vezes Santo, é muito mais grave, não dá para medir o quão grave é do que tudo que fizeram contra nós. Tudo que fizeram contra nós. Então, se nós cremos em Cristo, nós devemos perdoar. Não no poder nosso, nós não fazemos nada no nosso poder. Jesus falou assim que a carne para nada aproveita. Não adianta eu ter resoluções, a partir de agora eu vou decidir. Não, eu não decido absolutamente nada, se não for pelo poder do Evangelho. Agora, se eu e vocês cremos em Cristo, há poder para perdoar, não importa o que aconteça. Perdoar para um convertido é tão necessário quanto o se arrepender. E por último, tudo é prático, mas essa aqui é mais prática ainda. Quem dá o primeiro passo? O menos orgulhoso. Quem vai dar o primeiro passo? Porque justificativas para não fazer isso a gente tem aos montes, mas à luz da palavra nós não temos nenhuma. Quem vai dar o primeiro passo? Paulo está tratando, 1 Coríntios capítulo 6, sobre desavenças na igreja. E ele escreve, ao mesmo tempo, admirado com o que está acontecendo entre irmãos e indignado. Ele está falando de brigas judiciais ali, que havia entre irmãos que não estavam resolvendo entre eles, o que era inacreditável, e deveria ser inacreditável para nós quando nós temos diferenças entre nós irmãos e chamamos um ímpio para tratar. Mas é verdade que essa é uma realidade específica, mas a ideia de colher o dano é para qualquer um de nós, porque nós temos um Senhor que se humilhou. Não precisava, mas se humilhou. 1 Coríntios capítulo 6, verso 7. Paulo está falando então para aqueles irmãos, o só existir entre vós demandas, disputas, brigas, desavenças, já é completa derrota para vós. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Ou seja, por que você não deixa para lá por amor ao seu irmão, para reconciliar com o seu irmão, porque você ama o seu irmão por causa de Cristo? Porque você não abre mão do que você está certo? Quem faz isso? O menos orgulhoso. Eu ia colocar o mais humilde, mas o mais humilde não existe. É o menos orgulhoso. E se você tem o Espírito Santo, quando você está em uma situação, o Espírito Santo está falando, mas você se apega à sua justiça, ao seu coração duro, e você se justifica e tenta para mais ali dentro, o Espírito está falando para você, vai lá e trate com seu irmão, por amor a mim e por amor a ele. Abra mão. Não deveria haver desavenças na igreja, mas há. Não deveria haver desavenças na família, mas há. A questão é quem vai colher o dano. Quem vai se humilhar? Você pode ter vindo aqui, não é verdade, concordar, e estar pensando no outro. E não fazer nada. Mas o que você vai fazer com o que você ouviu? A palavra de Deus diz que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra. E aqui há algo muito prático, muito sério para você, e você sabe disso.
E eu não estou falando você especificamente para ninguém. Mas você que creu no Evangelho, você sabe que precisa ter coisa para tratar diante de Deus e da pessoa com quem você está com dificuldade de relacionamento, seja por razão que for, precisa ser tratado. O que você vai fazer?